Alô, você do outro lado da telinha, eu sou o Jefferson, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aí da série do nosso queridíssimo José Raul Capablanca, o gênio cubano. Essa é a sétima partida, o Frank Marshall de brancas, e nós temos aqui foi mal, a primeira derrota do Capablanca no... Só um momentinho, por favor. A primeira derrota aqui do Capablanca nesse match contra o Frank Marshall, né? Então, sem mais delongas, vamos começar. O Marshall começou com D4 e, mais uma vez, assim, normalmente se espera de um jogador de ataque é 4, né? Mas, assim, tranquilo, ele pode buscar um jogo mais fechado e depois destilar o seu veneno, né? Então, Capablanca respondeu D5, C4, gambito da dama aí, sem mais, né? E6, só reforçando o centro, abrindo aqui para o bispo, né? Enfim, não precisa de muita coisa, não. Então, cavalo C3 aqui, bombardeando o D5. Cavalo F6 segurando, né? Mesma coisa. Então, bispo G5 aqui, nós temos agora uma cravada relativa, né? Já tocando lá na dama e, enfim, um movimento bem simples e bastante enérgico, né? Bispo E7 tirando da cravada, preparando para o roque. Então E3 aqui para abrir essa diagonalzinha aqui, né, pro bispo e tal, até aí tudo bem. Simplesmente Capablanca joga cavalo E4 aqui, e eu lembro que nas minhas análises de tabuleiro, realmente, quando eu olhei esse lance, eu falei, olha, ele vai trocar um par de peças e vai levar para um final que lhe seja favorável de alguma forma, né? Observando nesse exato momento a posição, a gente vê que tem dois atacantes nessa peça solta aí, é um ataque à descoberta, né? E, enfim, realmente propõe muitas trocas. Normalmente, quando você está jogando para ganhar, você não quer trocar muita coisa na abertura, né? Mas como o capa está de negras, eu acho que ele está se contentando com o empate. Então, bispo por bispo, dama por bispo e bispo D3. Eu tinha pensado em lances do tipo, por exemplo, aqui jogar o cavalo para F3, ou simplesmente cavalo por cavalo e peão por cavalo, e ferrar um pouco a estrutura do Capablanca, mas sendo o Capablanca um jogador muito estratégico, muito lógico, e principalmente nessa época aí, né, e até hoje, ser um jogador extremamente forte nos finais, simplificar muito realmente não seria uma coisa boa para o Marshall, né? Então, bispo D3, agora ele está ameaçando tipo cavalo por cavalo, peão por e bispo por, e ele acaba ganhando aí um peãozinho o peão de D, né? Então, Capablanca, para que isso não acontecesse, fez cavalo por cavalo. Aqui só tem uma, né? Peão por cavalo e agora está tudo certo. Simplesmente cavalo D7, né? Cavalo D7 põe uma peça em jogo e pode, por exemplo, em algum momento jogar ele para a casa F6, que é uma excelente casa de defesa do cavalo, né? Agora não tem mais o bispo de casas negras e está tudo muito igual, né? O Marshall simplesmente um lance comum de desenvolvimento, cavalo F3, roque, e ali, ao invés de rocar, simplesmente você toma D5, foi a escolha aí. Na verdade, ele só quis, como é que eu posso dizer, né? Esses dois peões aqui estão dobrados, isso é uma debilidade. Esse peão aqui, né, de trás, ele realmente está atrasado. Então, o Marshall, antes de rocar, porque nas posições mais fechadas, né, com peão dama, as ações, né, a agressividade demora um pouco mais para acontecer. Houveram apenas algumas trocas, alguma simplificação, mas ainda tem muito jogo. Tem par de torres, tem bispo da mesma cor, que é casas brancas, ainda tem bastante coisa. Então o Marshall se preocupou
em realmente trocar aqui. Capablanca responde com um D5 e acho que está tudo bem certo aqui, né? Não tem muito o que dizer. Então, Marshall joga dama B3, que é um lance que já fica de olho aqui no peão de B7, e já é um ataque direto aqui, obviamente, a, a, ao peão de D5. Não é lá muita coisa, né? Você pode ver que ele deixou, largou o rei no centro ali, ao invés de rocar para algum lado, mas acho que não tem nenhum problema, porque simplesmente é fechado. A posição é sólida e não passa nada, né? Como diriam os espanhóis. Capablanca continua com seu plano, cavalo F6, ele traz aqui o cavalo dele mais centralizado, né? Podendo sonhar com essa casa aqui para controlar bastante coisa, mas ele também deixa essa casa de E5, né? Para as brancas cumprirem com a mesma função, mas não tem problema nenhum, né? Está tranquilo. Aqui as brancas elas jogam A4, que é o chamado ataque da minoria, né? Antes de voltar, vou voltar aqui algumas coisas. Ataque da dama, deixou ele no centro, ele volta para cá, ele não se importa ali. E aqui A4 acho que começa um lance bem audacioso. Se a gente observar aqui agora só a parte da estrutura de peões, a parte da estrutura de peões da ala da dama das negras, que é essa parte aqui que eu estou circulando com o mouse nesse exato momento, está muito bem sólido, está muito bem, está firme, entendeu? Acho que essa é a palavra. Então, esse peão aqui, vou colocar ele em vermelho, né? Ele pode ser uma debilidade em algum momento, né? Então, acho que o lance A4, assim, ele já colocou a dama, batendo aqui em B7, bem ou mal existe sim, né? Esse bispo ele não pode sair por agora, e o A4 é realmente para você pegar esse peão que é uma debilidade e tentar estourar a boa estrutura de peões do seu adversário, e isso se configura, né, dentro do que eu sei de xadrez sobre ataque da minoria. Simples assim, você pega esse kamikaze e estoura ele para ver que bicho vai dar. Então, Capablanca aqui joga C5, né, para tentar ganhar um espaço. Provavelmente ele quer jogar um C4 e por aí vai. E aqui eu acredito que o Marshall jogou bem fino, ele jogou dama A3 nessa posição. Porque aqui, ó, por exemplo, aqui é óbvio que está ameaçando um garfo, né? Então ele vai ter que mexer com a dama de algum jeito. E aqui o espírito romântico do Frank James Marshall, né, já começa a aparecer, que dama A3 eu não tinha visto nas minhas análises, mas aqui é um ataque, na verdade está cravando o peão, a dama está cravando o peão, né? Se agora C4 vai cair a dama, então não pode. Então, seguindo, eu achei criativo, achei um lance para colocar problema para o adversário, né? Então ele faz B6 aqui, né? Se D por C5, B por C5, não tem problema nenhum. Então A5 chegou o ataque da minoria, já enchendo o saco aqui, né? Se tomar, vai ficar com a estrutura um pouco mais debilitada e segue a dama aqui, colocando pressão, né? Fazendo challenge das damas, né? Então, bispo B7, Capablanca sempre usando a sua lógica, sua inteligência, ele mantém a pressão, simplesmente não está nem aí, coloca bispo B7, ele desenvolve a peça. Então, o Marshall dessa vez resolve rocar. Então, dama C7 aqui, saindo da cravada e, dentre outras coisas, ameaçando fazer C4 aqui e fechar tudo, né? Marshall torre de FB1, você pode ver que todas as peças estão jogando muito bem. Ele não tem medo de que o capa faça o C4, mas principalmente torre de FB1 aqui, de raio-x, já está tocando no bispo, né? Em algum momento, opa, foi mal. Em algum momento ele pode querer encrencar com esse bispo aqui. Capablanca simplesmente joga cavalo D7. Então, bispo F5 aqui, atacando o cavalo. O Marshall, veja como ele melhora o bispo dele, né? Então, a torre de FC8 eu realmente não entendi muito bem, porque
o próprio Capablanca, ao invés de tentar resolver esse problema de bispo aqui, ele simplesmente coloca a torre numa cravada, né? Eu acho que a ideia dele é bem simples, é fazer C por D em algum momento e deve tomar de peão, porque se tomar de cavalo vai ficar com esse peão aqui muito debilitado. Então a ideia do Capablanca é simplesmente abrir aqui a coluna C e ter algum contrajogo na ala da dama, né? O único mal é que essa ideia aqui, sei lá, eu acredito que ele não levou a sério esse bispo aqui, né? Simplesmente bispo toma cavalo, dama toma cavalo, já desalinhou a força na coluna, e agora A6. Esse peão aqui, realmente, ele está muito indigesto, já chega batendo no bispo de Casa das Negras, e, óbvio, vai fazer bispo C6 aqui, mas principalmente ele incomoda muito, entendeu? E esse bispo aqui, ele descoordena um pouco a ideia inicial do Capablanca, que seria colocar essa torre numa coluna aberta. Quando você é obrigado a fazer bispo C6, e existe um tanto quanto esse tipo de restrição, realmente o Marshall está descoordenando um pouco o Capablanca, né? E vocês verão que no final esse peão aqui ele é muito incômodo, porque ele paralisa geral aqui nessa ala, né? Enfim, agora sim, D por C5, o Marshall meio que ferra a estrutura de peões dele, peão por, e agora a dama toma C5, que ele não tem nenhum descoberto bom, entendeu? Então, com essa, como é que eu posso dizer, desorganização da defesa adversária, o Marshall ele acaba ganhando um peão nesse processo, entendeu? Claro que a estrutura dele não está a melhor das coisas, mas ele conseguiu cumprir com o objetivo inicial da estratégia quando ele jogou o lance A4, que é justamente quebrar a estrutura de peões das negras, entendeu? Não deixar os caras confortáveis. Aqui, simplesmente, o Capablanca faz torre A para B8, propondo alguma troca, alguma coisa. O Marshall troca na hora, trocou e ganhou a coluna. E simplesmente agora vem um lance cavalo E5, que é um lance muito forte mesmo. Na verdade, foi mais um desvio, né? Porque de raio-x a torre estaria encostando na dama. Então, como torre por, a dama já não está mais segurando o cavalo, entendeu? E aí vem um lance cavalo E5 que eu achei sensacional. E nesse momento eu comecei a pensar muito mesmo no que estaria. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Não, isso mesmo, tá tranquilo, tá rolando, tá fluindo. No que poderia acontecer para não perder, porque simplesmente agora é simplesmente um ataque duplo, são dois atacantes contra um defensor. Eu, particularmente, eu pensei no lance dama para cá, mas não pode por causa do peão. Então, eu também achei, né, que assim, as brancas, até uma coisa que tem no livro do Bob Fischer, né, sobre o mate na última fila. Então, essa casa aqui, ela é bem importante porque em algum momento pode dar cheque aqui e querer ganhar as negras, né? Então, o lance dama F5, você olha, mas soltou o bispo e tal. Mas se, por exemplo, agora cavalo por bispo, então viria torre, cheque. Reparem como não tem nenhuma outra. Então, torre por torre e dama por torre seria cheque mate. Então, esse lance, assim, à primeira vista que está entregando uma peça, é aquele famoso presente de grego, porque taticamente, né, matematicamente falando, estariam perdidos se realmente aceitassem esse sacrifício, né? Então, as brancas, quando viram isso tudo, Marshall era um tático muito forte, ele fez o lance F4. Esse lance agora, ele não pegou o presente de grego aqui, ele fez uma coisa realmente muito mais interessante, que ele segura o peão, entendeu? Começa a ter um controle central maior e ele também, aliás, ele segura esse cavalo, que é uma coisa muito interessante e principalmente
ele vai trazer esse rei para o centro, entendeu? A casa F2 também é uma casa estrategicamente interessante para as brancas, porque no final é sabido, pelo menos com o conhecimento que eu tenho até hoje, que quanto mais você centralizar o seu rei, melhor. Eu sei que tem torre, eu sei que tem dama e por aí vai, mas nesse momento é interessante ele já ter uma casa de fuga, principalmente que essa casa aqui que eu vou botar em amarelo, ela pode ser tema de algumas coisas e, por exemplo, você pode ter uma rota para o teu rei via G3, G4 e ir trazendo o rei pelas beirolas aqui e minando as chances de contrajogo por parte do seu adversário, né? Tô falando bem simples, bem tranquilo e é isso. Então, F4 foi uma jogada realmente extraordinária, aliás, foi uma jogada muito boa. E outra coisa que tem acontecido aqui é justamente a penetração da dama na, na sétima fila, que nesse exato momento, eu vou colocar até em vermelho, o peão de A7 ele está caindo e esse peão verde aqui ele está a 2 casas da promoção. Então esse é um lance sim que entrega muito problema para que as negras agora consigam resolver. Inclusive esse bispo aqui ele está muito descoordenado. Esse peão aqui vou colocar ele até de amarelo, que ele exige uma atenção. O bispo eu vou colocar de vermelho, que realmente ele não está fazendo nada, entendeu? De raio X, talvez ele estivesse fazendo alguma coisa, mas ele está sendo atrapalhado pelas próprias peças dele. Então aqui o Marshall, né, que é um jogador romântico, é um jogador tático, ele gosta de ir para cima, ele mostrou que não é só isso, entendeu? Ninguém é só uma coisa, ninguém é tão agressivo que não tenha seu lado posicional e ninguém é tão posicionalzinho assim que não tenha o seu lado tático agressivo. Haja visto que esse lance aqui, ao invés de tentar defender o bispo de alguma forma, ele lança a dama para F5, soltando ali o bispo, que casa boa, mas esse bispo é totalmente envenenado. Comer esse bispo aí é a morte tática, né? Então, veio o lance F4, por todos esses motivos, o Marshall realmente tem uma força posicional imensa. Aqui, simplesmente, o Capablanca joga torre B6, que é para defender o bispo, né? Óbvio, mas a gente pode ver também que pelas estruturas de peões aqui, de certa forma, a dama também, as negras também podem levar o mate do corredor, né? Levar a famosa gaveta. Então, como continuar, né? Simplesmente dama toma a B6, um sacrifício, e aqui o Capablanca simplesmente abandonou. Ele abandonou porque não tem mais nenhuma. Foi um sacrifício até muito bonito, bem a cara do Frank Marshall, porque matematicamente está perdido aqui. Não tem mais aqueles lances na casa B1, né? E se tomar aqui, simplesmente A7 aqui, e não existe praticamente nenhum lance que vá ajudar, porque o rei das brancas ele está muito bem defendido, o cavalo está muito bem centralizado, enfim, posso até colocar na engine aqui, se alguém quiser, mas a, 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 o peão, dentre outras coisas, ele está passado e protegido pela torre, então no ruim de tudo vai ter que entregar a dama aqui em algum momento, por um peão, e vai ficar no ruim de tudo ficaria cavalo e torre contra o bispo, sem contar que tem 1, 2, 3, 4, 5 contra 1, 2, 3, 4, 5, sendo que essezinho aqui, a um passo da promoção, vai virar dama e provavelmente vai virar dama com cheque em algum momento. Então, nessa posição, o Capablanca realmente abandonou. E você vê que aquele lance A4, parece que o Frank Marshall fez a lição do Capablanca, né? De realmente jogar com um plano claro e objetivo desde o início e conseguir, com isso, pouco a pouco, e melhorando a força das suas peças, o posicionamento. Ele foi muito fiel.
aquele peão foi passando, chegou em A6. Foi o peão que encheu o saco do bispo, descoordenou as peças do Capablanca e o Marshall foi muito hábil em fazer, pô, esse cavalo, por exemplo, aqui é realmente um monstro, ele já está tocando ali no bispo, ele já está fazendo muitas coisas aqui importantes, entendeu? Então, inclusive, ele pode voltar a qualquer momento aqui para poder ajudar. Então, esse cavalo craque, né? Um cavalo em E5, apoiado e protegido. As brancas poderiam tentar alguma coisa, tipo trazendo para cá, para tentar começar a dar cheque aqui, mas é muito difícil, porque ia ter que sacrificar o bispo aqui em algum momento, né? Simplesmente cavalo por aqui, e mesmo que tente em algum momento, olha só, RH1, exatamente isso. E agora não existe mais nenhum cheque, perdeu o bispo e não tem como evitar a promoção. Realmente, mesmo que tentasse espernear de algum jeito, é, o Frank Marshall jogou de uma forma muito boa e ele conseguiu pegar o Capablanca com as calças curtas aí, né? Ele venceu o Capablanca no estilo do Capablanca, né? Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima aí com mais um vídeo da série das partidas do José Raul, né? Masterizando aí o Capablanca, né? Eu vou falar uma frase aqui do Botvinnik, que essa é a minha grande motivação para estar fazendo o que eu estou fazendo. É impossível compreender o mundo do xadrez sem olhá-lo com os olhos de Capablanca. Grande mestre Mikhail Botvinnik. Isso eu tenho na parede do meu quarto. Realmente eu tenho aprendido muito. Você pegar os clássicos e ir estudando eles é de uma riqueza extraordinária. E, bom, sem mais, assim, não quero nem estragar, falar mais, que é para não estragar. Então é isso, muito obrigado e fui. Valeu.